Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu pretendo reviver aqui no nosso canal, uma nova série, ou uma série antiga, que é uma série de dicas de leitura. E hoje eu vou estar trazendo esse clássico aqui, que eu já li 3 vezes e eu reli pela última vez nos últimos 2 dias, que é O Estrangeiro, de Alberto Camus. Tá? Tem gente que chama ele de Alberto Camus, Alberto Camus, enfim. O cara, ele é um francês filósofo que escreveu um monte de livro. Um desses livros é essa incrível obra de arte aqui. E por que eu curto a literatura de Camus? Por que eu gosto da literatura dele? Porque a literatura do Camus, ele não é uma literatura especialmente filosófica. Ele é uma literatura que você consegue ler mesmo não tendo conhecimento da filosofia. Se eu entregar esse livro aqui para quem não curte filosofia, a pessoa pode muito bem curtir o livro. Vai achar ele um pouco estranho, já vou explicar porquê, mas mesmo assim é um livro interessante de se ler. E o que me atrai tanto, principalmente nesse livro aqui, é a escrita, a forma de escrita que é feita por ele, pelo escritor. Camus, ele ganhou, né, um Nobel de Literatura no ano de 1957. Então, assim, o cara não era pouca coisa, tá ligado? E ele foi um dos pais, né, um dos caras que mais popularizou no século XX e XXI, até acredito, o absurdismo, que é uma vertente filosófica voltada para o absurdo. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos, mas esse é um livro de literatura e não de filosofia, então vou falar um pouco sobre o livro para vocês. Essa edição que eu escolhi aqui, eu comprei na Amazon fazem mais de 2 anos, tá? Eu vou até ver aqui que foi na editora Record, ó. Que eu vou estar colocando aqui, ó, o link com desconto vai estar na descrição para vocês que quiserem comprar, tá? Eu particularmente gostei muito dessa edição, porque eu já li outras versões desse clássico, que o português é aquele tipo de português acadêmico chato, que coloca um monte de palavra difícil para poder falar que o livro é cult e você acaba não entendendo bulhufas. Então, é esse tipo de livro que eu não gosto de ler. Não é porque eu sou incapaz de ler, mas eu acho que torna a linguagem que queria ser passada pelo filósofo uma linguagem meio chata de se compreender, tá ligado? Então, recomendo pra caramba, o livro vai estar com desconto para vocês na Amazon, se vocês comprarem pelo meu link que tá na descrição desse vídeo, você ainda me ajuda, porque uma parte desse valor vai para mim. O resumo da história sem muitos spoilers, tá? A gente vai acompanhar uma história de um francês que não é francês, ele atualmente seria marroquino, né? Mas aquela parte ali do norte da África, ela era colônia francesa, enfim. A gente vai acompanhar a história dele, onde ele começa a lidar com as coisas da vida, e é como se a gente estivesse acompanhando o diário da vida dele, tá? Por exemplo, bem no começo, isso também é explícito nas próprias introduções do livro, antes de você entrar dentro do livro em si. A mãe dele morre, ele lida de uma forma específica com a mãe dele, tem algumas outras ações que vão ocorrendo ao decorrer do livro, que vão sendo um pouco diferentes do que a norma padrão de se lidar com as situações. Então, assim, a gente acompanha pela visão de um ser humano a forma como ele lida com as coisas da vida dele, até que chega uma ação específica, um fatídico dia, que ele, por impulso, comete um crime e vai ser julgado por esse crime. O livro ele é dividido em 2 partes, tá? Isso é muito interessante. O livro ele não tem muitos capítulos em si, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte ela vai apresentar, ela vai esfregar na nossa cara o estilo de pensamento, o estilo de vida da pessoa que nós acompanhamos, e na segunda parte, o desenrolar desse estilo de vida, o que as ações dele trazem para ele, tá? Então vai ter muita cena que você vai ficar se questionando o motivo. Vamos lembrar também aqui que a gente está falando de um outro período histórico, enfim, a gente tem que falar sobre, tem que tentar se colocar no lugar, né, dos personagens, das personagens que tem dentro do livro, mas o livro em si, ele me chama muito a atenção, não só por conta da história, a história é uma história muito interessante, tá? Mas ele me chama muito a atenção pela forma que ele é escrito. Aqui, o livro O Estrangeiro, ele tem, sem dúvidas, uma das cenas, eu não sei se eu posso dizer cenas, vamos dizer uma passagem. Uma das passagens mais bem escritas de todos os livros que eu já li,
que é uma parte que ele narra o fim de tarde da sacada do prédio dele. Se você tem uma imaginação minimamente boa, né, você gosta de ficar, como eu posso dizer, pensando e viajando enquanto você lê, você consegue sentir todas as descrições que o Camus escreveu. São 3 páginas mais ou menos, pelo menos nessa versão são 3 páginas, onde ele descreve um fim de tarde de domingo visto da janela dele. E é sem dúvidas uma das melhores descrições de uma cena comum, né? Assim, um dia a dia de uma sociedade ever. Sem dúvida nenhuma eu elejo assim, particularmente, é um nível de descrição tão grande que você se sente lá, como se você estivesse sentado do lado do cara e vendo a situação. Então, assim, por mais que você não curta essa vibe de filosofia e tal, o livro ele consegue te prender, a história é muito bem escrita, muito bem feita, e você no final pode ter justamente esse sentimento do absurdo, que é muito atrelado à filosofia, então pode ser uma porta de entrada até para você que não é costumeiro a ler, a falar sobre filosofia, principalmente a filosofia absurdista, você começar a introduzir nela também, você começar a pensar nela, né? O final é um final muito, não vou dizer que é chocante, mas ele é meio repugnante pela forma que ele é feito, tá? Tô tentando falar o livro aqui, galera, sem dar muitos spoilers, então aconselho você a comprar o livro e ler, porque vale muito a pena, tá? Eu li esse livro aqui em mais ou menos 2 dias, 2 horinhas aí cada dia. O livro tem 126 páginas, tá? O final dele parece que não é o final, mas sim, é o final. E eu gostei muito da capa dele também, tá? Mais uma vez, vamos lembrar aqui da editora Record, que tá aqui, ó. Não sei se eu consegui focar. Espero que foque, tá? O livro vai estar na descrição para vocês comprarem, um link também com um possível desconto. Tem versão dele no Kindle também, mas enfim, eu não aconselho comprar muito pelo Kindle não, porque é muito bonitão para poder ficar preso dentro de um celular. Isso aqui, cara, olha que beleza. Colocar numa prateleira, colocar ele de lado, colocar ele de frente, cara, quem fez a capa tá de parabéns. Eu acho que é isso o vídeo de hoje, tá? Esse é um vídeo voltando a essa parada, e é até bom porque eu posso voltar a ler e vai me incentivar a ler cada vez mais. Tanto que o próximo livro que a gente vai trazer aqui no canal é esse aqui, que é O Príncipe, do Maquiavel. Não é O Pequeno Príncipe, tá? Como muitos deputados aí já confundiram na Assembleia. É esse livro aqui. É um livro até que fino, mas também é um livro meio que filosófico, mas não propriamente filosófico. Então é isso. Se você já leu o livro O Estrangeiro, do Camus, deixa na descrição qual foi a sua opinião, sem spoilers, pra gente não estragar aqui essa nossa dinâmica do Clube do Livro. Só diz se você gostou, se você entendeu, se você teve alguma dúvida e tal. E se você não leu, é só entrar na descrição, irmão. Entra na descrição que tem o link lá para você comprar na Amazon para chegar bonitinho na sua casa. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça, leitura é bom. Leitura faz o seu cérebro não ficar parecendo uma gelatina. Esse vídeo foi patrocinado por todas essas pessoas. Se você quiser ter o seu nome no final do vídeo e auxiliar o canal, basta entrar no link da descrição.